Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Eu louvo ao Senhor por esta bênção, essa oportunidade que Ele me dá de estar aqui visitando esta igreja e de ser o portador, instrumento nas mãos de Deus para trazer a mensagem do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com temor e tremor, inteira consciência de que não tenho nada de mim mesmo, dependo inteiramente do Senhor. Ao contrário, eu sou fraco. Isso não é a misericórdia, a graça de Deus, a ação do Espírito Santo. E, em vez de ser uma bênção, você é o contrário. Então, eu quero dizer que tudo depende da ação de Deus, de sua graça, do poder do seu Espírito, atuando aqui conforme a sua livre e soberana vontade, visando a sua glória e o seu propósito de salvar o seu povo. E Deus, então, tenha misericórdia de nós e queira nos abençoar. Nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor. Como sempre eu tenho feito, não vai ser só esse texto, eu nem vou expô-lo. Eu vou ler e vou trazer outros textos. Vamos ler Efésios, no capítulo 1 desta carta tão gloriosa. Epístola de Paulo aos Efésios. Eu vou ler até o verso 14 do capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui, que Deus queira nos abençoar. Vamos orar. Ó Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, que tu és bom. Nós não merecemos absolutamente nada. Somos pecadores indignos,
como nós vimos hoje pela manhã, miseráveis pecadores, indignos, na verdade dignos da condenação, da ira, do juízo. Mas o Senhor quis ser gracioso para conosco. E aqui estamos nós, reunidos segundo a tua providência graciosa e santa, para ouvirmos a tua palavra. Mas, Senhor, de nada nos adiantará este ajuntamento solene, se o teu Espírito Santo não estiver aqui para agir de um modo efetivo e poderoso, usando o teu servo, que está aqui, Senhor, com toda a sua deficiência e limitação, nas tuas mãos. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, lava-nos, dá-nos a consciência pura e concede que ouçamos a tua voz, que tu fales de modo claro, abre o nosso entendimento, traz cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, repreende toda obra diabólica e maligna que quer tirar a semente do nosso coração. Afasta o inimigo, Senhor, e que o teu Espírito apenas esteja aqui agindo livremente nas nosso coração. Tem misericórdia, glorifica o teu santo nome, glorifica Cristo, exalta o teu Filho amado, Senhor. A cruz, a obra que ele fez tão gloriosa, seja exaltada, Senhor, nesta noite. E, ó Senhor Deus, opera aquilo que tens designado operar. A tua palavra não volta vazia, está escrito. Então opera, Senhor, aquilo que tens designado desde a eternidade fazer para a tua glória e para salvar todos aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para fazer parte do teu povo, o Israel de Deus. Tem misericórdia, faz isto, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina que tudo que acontece, tudo que existe no mundo faz parte de um plano e de um propósito eterno de Deus, desde a fundação do mundo, e que tem a ver com duas coisas. Primeiro, a glória de Deus, a glória de Cristo Jesus, seu Filho unigênito, e salvar um povo escolhido, eleito, amado, antes da fundação do mundo, que se tornaria o Israel escatológico de Deus, a igreja que reúne tanto judeus como os gentios, um povo escolhido, cujo propósito Deus tem de salvar, para entregar ao seu Filho como sua noiva, para tudo culminar num casamento glorioso, maravilhoso, nas bodas do Cordeiro. E assim vivemos num novo céu, nova terra, onde habita a justiça, eternamente reinando com Cristo. Isso foi planejado na eternidade, e tudo que acontece não foge, não escapa desse propósito. E nós não podemos pensar em nada fora disto. Vou dar um exemplo. Guerra na Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia. Aí a gente vê na internet e tal, Putin é um ditador, na Crimeia, na Ucrânia, é o governador,
o governador lá também é não sei o quê. A gente fica pensando, por que aconteceu isso? O que é que Deus tem? Deixa-me dizer, isso tem a ver com Cristo. Isso tem a ver com o plano de Deus e seus decretos. Nós não entendemos, mas Deus está agindo. Nada escapa ao propósito de Deus, que visa a glória dele, a glória de Cristo e a salvação do seu povo. Tudo o que acontece no mundo, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu este propósito. Nós acabamos de ler. E diz claramente, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Imagine, antes da fundação do mundo, quer dizer, antes que houvesse anjo, antes que houvesse céu, terra, qualquer coisa. Pense na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ainda antes de fundar o mundo, antes de estabelecer todas as coisas, Deus estabeleceu um plano. Criar todas as coisas com esse propósito de que seu nome fosse glorificado, seu Filho unigênito fosse glorificado, e um povo ao qual ele amou, de todas as terras, de todos os lugares, em toda parte, ele espalhou os seus eleitos, que haveriam de nascer, e que precisariam ser salvos, porque iriam pecar em Adão. Então ele escolheu e escreveu o nome de cada um desses num livro, chamado Livro da Vida. Olha, presta atenção, na eternidade, Deus escreveu o nome dos seus eleitos, milhares, grandes e pequenos, de todas as raças, tribos e nações, que haveriam ainda de nascer, de existir. Antes que eles existissem, Deus já os amou, escolheu, separou e botou o nome de cada um num livro. Um livro chamado Livro da Vida. Selou. E então apresentou seu filho, seu plano maravilhoso, de que ele deveria ser o Redentor, uma vez que estes que ele escolheu para ser a noiva dele, de seu filho, iriam pecar, iriam ser objetos, inclusive, da sua ira, destinados à condenação, a não ser que ele, seu filho, fosse o Redentor deles, Salvador. E para isso, iria precisar, na plenitude dos tempos, descer, se encarnar e ser este Redentor, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e viver e obedecer por eles a lei, porque Adão, o pai deles, não obedeceu, não iria obedecer, ou não irá obedecer. Eu estou falando antes da fundação do mundo. Antes irá pecar, e eles todos vão pecar nele. Adão representa todos, é pai de todos que nasceram, já morreram, que estão aqui vivos, os que vão nascer, todos receberão esta herança maldita do seu pecado. E os que Deus escolheu precisam de um Redentor. E então o Filho, lá na eternidade, antes que houvesse mundo, não tinha ninguém, tomou o livro, recebeu o livro das mãos do Pai, tomou o livro, aceitou a incumbência de ser o Redentor e de se encarnar na plenitude dos tempos, se tornar homem, sem deixar de ser Deus,
e realizaram a obra ativa e passiva. Ativa, vivendo de um modo perfeito, obedecendo a lei por eles. E passiva, morrendo na cruz, recebendo o castigo pelo pecado deles. Mesmo sem nunca pecar. Se tornaria pecado, substituindo cada um desses que o Pai amou e escolheu, que tem o nome no livro. E sabe o que diz a Bíblia? É que nesta hora, nesse momento, na eternidade, ele morreu. Abraçado com aquele livro, ele morreu. O sangue dele foi vertido na eternidade. Eu acredito que manchou o livro, e o livro passou a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. O Espírito Santo se propôs a aplicar todos os recursos desta obra do Filho, vida, morte e ressurreição, e chamar cada um desses eleitos no seu tempo, e aplicar esta obra gloriosa de redenção que o Filho haveria de realizar. Regenerar cada um deles, perdoar, justificar, salvar, libertar do pecado, adotar como filhos de Deus e santificá-los e sustentá-los em perseverança e fé até o fim. E isto ele fez no Velho Testamento, mesmo que Cristo não houvesse ainda vindo e realizado a obra, nos tipos, nos sacrifícios que eram feitos, no Israel étnico. Deus tinha ali sua igreja e seus eleitos. Não era todo Israel, todo o povo que foi salvo. Paulo diz que, ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo segundo a eleição. Foi assim no Antigo Testamento, e sempre sem perder o propósito do Israel escatológico que viria em Cristo para se estabelecer. Por isso, quando ele chamou Abraão para começar esta nação étnica, ele já chamou dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, o Israel étnico é um meio, segundo a carne, para que o Redentor viesse. Mas o objetivo é a salvação dos eleitos de Deus, de todas as famílias da terra, de todas as nações, formando um Israel chamado espiritual, Israel de Deus, escatológico, em Cristo Jesus. Então eu quero trazer alguns textos para mostrar o propósito específico de Deus em favor deste povo eleito. E eu quero logo dizer aos que, por exemplo, estão nos visitando e que ainda não entregaram sua vida a Cristo e que estão separados da comunidade de Israel, da aliança, e estão fora, vivendo no mundo sem Deus, sem salvação, que isso não quer dizer que você não seja um eleito. Talvez você seja um eleito que ainda não foi chamado e que foi trazido pela providência de Deus hoje aqui para ouvir exatamente o evangelho da graça e aquilo que Cristo fez e o propósito eterno de Deus, e o Espírito Santo esteja já operando e preparando,
falando ao seu coração para que você venha a Cristo hoje. Porque é um eleito de Deus. Eu me lembro dos puritanos que diziam assim, eles diziam assim, que alguém pode perguntar, como eu posso saber que sou um eleito? Os puritanos diziam assim, o eleito tem duas marcas, uma na orelha e outra nos pés. E eles falavam isso se referindo ao versículo que diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O eleito de Deus ouve, é na orelha a marca do eleito. Ele ouve a voz do bom pastor. Ele ouve com o coração, com os ouvidos da alma. Quando o evangelho é pregado, ele ouve a voz de Cristo, a voz do bom pastor. E nos pés, e segue-me. Segue a Cristo, vai para a igreja, sabe que ali é seu lugar, vai seguir a Cristo, aprender dele e saber como segui-lo e como servi-lo. Por isso, esse é um eleito, é aquele que ouve, atende, crê, vem a Cristo e segue, marca na orelha e nos pés. Se você for um eleito, é isso que você vai fazer hoje, ouvindo a voz de Cristo. Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse. Nós já ouvimos aqui que foi antes da fundação do mundo que Deus nos predestinou o seu povo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós já lemos aqui hoje, foi a leitura que fizemos. Agora, eu vou lhe mostrar o que a Bíblia fala sobre o tal livro. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz assim, falando da besta, né? E adorá-la-ão, é o anticristo, todos os que habitam sobre a terra. Todos, vejam, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está um livro com nomes escritos, chamado Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se você abrir no capítulo 17, virando um pouco mais as páginas de Apocalipse, ainda verso 8, veja que diz, a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é. Veja, nomes que foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Eu, quando pregava, era arminiano, fazia apelo e vinha as pessoas à frente, eu fazia como os pastores, evangelistas, normalmente faziam. As pessoas iam à frente e eu orava, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Certo? Errado. Eu fazia errado, eu orava errado. E muitos pastores fazem isso até hoje, oram errado. Escreve agora o nome deles porque eles vieram à frente? Não! O nome foi escrito desde a fundação do mundo. Se eles vêm a Cristo é porque o nome foi escrito, é o contrário. Eles não vêm à frente para o nome ser escrito, eles vieram à frente porque o nome estava escrito. Então, aqui está a verdade que eu estou expondo. Nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E que Cristo morreu lá na eternidade, e o sangue dele foi manifesto. Isso também está escrito aqui em 1
Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, veja no capítulo 1, versículo 18 em diante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então está aqui, ele morreu, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e o seu sangue em favor dos eleitos escritos no livro foi manifesto antes da fundação do mundo. Então perceba o amor de Deus e o plano de Deus eterno. Antes de criar todas as coisas, antes que houvesse anjo, antes que houvesse lua, antes que houvesse sol, terra, antes que nós fôssemos criados, homens, animais, antes de qualquer coisa existir, Deus fez este plano glorioso de salvação de um povo que Ele amou. Então, na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, faz muito tempo não, 2000 anos atrás, Deus se fez carne. A segunda pessoa da Trindade, chamado unigênito do Pai, o Logos eterno, se humilhou. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória e se humilhou e se tornou como um de nós, achado em figura humana, mas verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Tem gente que pensa que Maria serviu de barriga de aluguel. Já ouviu isso? Quer dizer, o Espírito Santo preparou, fez tudo lá, ela só deu a barriga. Não, a Bíblia ensina, e nossa confissão afirma isso exatamente porque a Bíblia ensina que ele nasceu da natureza de Maria. Ele não foi um ET criado da barriga de Maria, ele era verdadeiro homem, verdadeiramente homem, da natureza de Maria. Mas ela não coabitou com homem algum, não teve relação com José, nem com homem algum, mas o Espírito Santo a cercou. E então ela concebeu. A natureza humana veio dela, da sua natureza. E a natureza divina era o Logos, era Deus, o Filho unigênito, que ali, de forma misteriosa e gloriosa, sobrenatural, foi operado no seu ventre. Mistério. Por isso, Cristo Jesus é chamado ente santo de Deus. Quando o menino nasceu, foi deitado na manjedoura, algo singular, extraordinário, glorioso, único, acontece na história da humanidade. Deitado naquela manjedoura, envolto em panos, estava um Deus em carne e osso. E como qualquer criança, chorando, querendo mamar, precisando do leite materno,
mamando no seio de sua mãe, sugando o leite. Deus e homem. Então, todo o mistério daquela noite se justifica. Os anjos se manifestaram em grande glória e alegria. Eis que na cidade de Davi, hoje vos nasceu Cristo Senhor. E deu um sinal para que os pastores pudessem ir adorá-lo. Disse: olha, procurem, vocês vão achar numa gruta uma criança envolta em panos e deitada numa manjedoura. E eles foram, e que eles viram, ficaram maravilhados, saíram atrás, procurando, até que acharam. E encontraram isso exatamente como os anjos falaram. E quando entraram naquela gruta, que viram aquela criança, se ajoelharam e adoraram. E eles eram judeus, eles conheciam a lei, eles sabiam da promessa de um Messias que haveria de vir, o Rei, o Salvador, Cristo Senhor. Eles se ajoelharam e adoraram. A mãe e José, admirados, guardavam no coração: que é isso? Que criança é essa que foi gerada? Eles não podiam esquecer, porque ela mesma teve essa experiência gloriosa de conceber sem ter relação algum com o homem. Ela já sabia que era algo glorioso, sobrenatural. José, que não entendeu no início, intentou fugir, embora, porque era justo, não queria infamar a sua noiva, a sua prometida. Ele pensou assim: eu vou fugir, porque aí vão pensar que eu fiz a criança e fugi, não quis assumir. A culpa vai ficar comigo, ela vai ser livre de qualquer acusação. Era um homem justo, ele pensou nisso, mas um anjo apareceu em sonho e falou com ele. E veja o que diz aqui o texto desse momento. Está lá em Mateus. Mateus, deixa eu ver. Não é Mateus. Está aqui. Mas José, verso 19, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Agora presta atenção: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José, não fuja, receba a sua mulher, espere, ela vai dar à luz. E então, quando ele nascer, essa criança nascer, bote o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu sei que você lendo isso pensa: é Israel segundo a carne, né? O povo de José, o Israel segundo a carne. Não, o seu povo aqui é o povo de Deus. Ele vai salvar este povo, perdoar seus pecados por meio deste menino. Ele nasceu por causa do seu povo, do povo de Deus, dos escolhidos, dos eleitos, para perdoar os pecados deles. Então você perceba que de fato Cristo veio especificamente em favor dos que têm o nome escrito no livro, os eleitos de
todos os lugares e todas as nações. O nome de Jesus que quer dizer salvação, Salvador, é em favor do povo eleito, escolhido de Deus. Tem este nome porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aí você talvez pergunte, mas será que Jesus, quando esteve aqui, ele tinha consciência de que estava aqui especificamente para salvar os eleitos? Porque muita gente pensa que Jesus estava aqui pensando, eu vim para salvar o povo judeu, que é o meu povo, que eu também sou da descendência, filho de Davi e tal, então eu vim para salvar os judeus. Mas aí os judeus não quiseram, rejeitaram, e então Deus pensou, tem que ter um plano B. Aí vamos fazer o seguinte, deixa os judeus lá e vamos agora nos dirigir para os gentios e ver quem é que vai querer. E assim vamos, para a gente não perder a viagem. Nada disso. Cristo estava aqui, falou aos judeus com toda a autoridade, e ele não se deixava enganar por nada. Ele sabia que somente os eleitos, dentre o povo judeu e dentre os gentios, é que seriam salvos. E essa é a razão por que ele tinha vindo. Ele sabia disso. Basta a gente ver alguns textos que eu quero mostrar aqui. Vamos ler João, Evangelho de João. Vou começar no capítulo 6 de João, por exemplo, no verso 37, do capítulo 6, diz assim, Jesus falando, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e crer nele tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Veja, Jesus está falando, ele está com a consciência clara de que ele veio por aqueles que o Pai amou, antes da fundação do mundo. E ele diz, eu estou aqui, o Pai vai me enviar, todos os que ele amou, todos que têm o nome escrito, virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja que Jesus está consciente de que ele veio para fazer a vontade do Pai, que era que ele não perdesse nenhum daqueles que o Pai havia lhe dado. Ele está se lembrando do livro com o nome escrito que o Pai entregou a ele. E ele sabia que tinha que morrer por esses, e que ele não iria perder nenhum desses. E que estes eleitos viriam. Por exemplo, se nós olharmos mais para frente, no capítulo 8, verso de número 47, ele está falando com os fariseus, e então ele diz assim, verso 47, João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então ele chama aqueles que têm o nome no livro de os que são de Deus.
esses vão dar ouvido. Quem não dá ouvido a Cristo não é de Deus. Os fariseus ficaram indignados. Não, nós somos de Deus. Deus é nosso Pai. Jesus disse: coisa nenhuma, vocês são filhos do diabo, ele é o vosso pai, porque vocês não me dão ouvidos. Então a mesma coisa, eu estou pregando aqui e falando desse evangelho da graça. Os que são de Deus, que estão aqui nesta noite, vão dar ouvidos. Os que não são de Deus não vão dar ouvidos. E assim, em todo lugar onde é pregado este evangelho, tem os que são de Deus e os que não são de Deus. Os que são de Deus são os que ele amou antes da fundação do mundo, escolheu. Não importa a idade, tem o tempo de Deus chamar efetivamente pelo Espírito Santo. E então, nesse dia, este que é de Deus vai dar ouvidos e virá. Os que não são de Deus não vão dar ouvidos, estão preocupados com outra coisa, estão conversando agora e cochichando, conversando outra coisa, estão pensando em outras coisas, não querem saber de nada do Evangelho, nem do que está sendo pregado. Mas os que são de Deus estão ouvindo. O Espírito Santo está falando. E esse virá. Se você for mais para frente, no capítulo 10, Jesus vai chamar estes que são de Deus e que têm o nome no livro, vai chamar de suas ovelhas. Olha que coisa maravilhosa. Capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ora, ele sabe o seu nome, ele decorou seu nome. Jesus, o pastor, conhece seu nome. Você não quer nada com ele, mas ele conhece seu nome. Ele ama você, ele vai operar. E chamar pelo seu nome. Chamar pelo seu nome é algo pessoal. Deus vai se manifestar de forma gloriosa como seu pastor. Aí, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Aí lá mais para frente, no verso de número 10, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja que o Senhor Jesus está especificando por quem ele dá a sua vida, por quem ele vai morrer. Não é por todo mundo, no sentido de cada homem indistintamente existente na terra. Não, ele dá a vida pelas suas ovelhas, pelos eleitos do Pai. Verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. E veja que, como ele está falando para judeus, ele quer deixar bem claro que não é só judeus que são ovelhas. No verso 16 ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que não são de judeus. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. O Israel escatológico de Deus vai ser formado, e eu vou conduzir esse Israel, que é a igreja, como pastor dela. Então, você veja que há muitas
ovelhas dentre os gentios. Jesus está explicando, vocês nunca entenderam. O Israel étnico nunca compreendeu que o propósito de Deus com eles era missionário, era que eles fossem um instrumento de Deus para que a salvação que viria pela carne através deles alcançasse o mundo. Jesus disse para a mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, mas eles nunca entenderam. Eles acharam que era só eles, só para eles, só eles, até hoje. Não compreenderam. Eles foram obscurecidos. Não entendem que o propósito não era o Israel étnico, mas o Israel escatológico. A igreja, o Israel espiritual, que é composto de judeus e de gentios. A Bíblia promete que um dia haverá uma conversão em massa de judeus. Tem essa promessa, por causa dos patriarcas. Mas eles têm que vir para a igreja. Eles têm que sair do Israel étnico e vir para o Israel verdadeiro, que é o Israel escatológico, que é a igreja. Eles têm que se unir a Cristo e fazer parte do Israel verdadeiro, que não é esse que está lá em Jerusalém, não, no Oriente Médio. O Israel verdadeiro não é aquele. O Israel verdadeiro é esse aqui, é a igreja de Deus. E se qualquer judeu quer pertencer ao Israel verdadeiro, chamado povo de Deus, tem que se converter e vir a Cristo. Aí sim ele vai pertencer ao Israel verdadeiro. Eu vejo muitas igrejas colocando quipá, candelabro e até chale, não sei o quê, querendo ser judeu, porque eles são povo de Deus. Não! Ao contrário, os judeus é que devem querer vir para a igreja para fazer parte do Israel verdadeiro. Não existe Israel sem Cristo. Israel escatológico, idealizado por Deus. Então, tem outras ovelhas desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. No capítulo 11, no verso 47, ele fala de filhos dispersos. É tão interessante. Me permita ler. João 11, 47. Então, os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e não venha a perecer toda a nação. Ora, ele era sumo sacerdote, ele conhecia a lei, então ele sabia que o Messias viria para morrer. Mas ele pensava que era só pela nação. Mas não. Era pelo povo de Deus em toda parte. Aí veja que o evangelista vai corrigir, vai dizer assim: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava por morrer pela nação, e não somente pela nação dos judeus, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O Israel vai ser formado por judeus que vão se converter e pelos filhos dispersos. E então, há muitos eleitos que precisam ser chamados, que são filhos dispersos. Pense em Alagoinhas. Quantos eleitos tem nessa cidade? Eles estão lá, perdidos, sem Deus, sem salvação,
alguns no candomblé, no espiritismo, no catolicismo, eles estão enganados, estão lá, cegos, o diabo fazendo deles joguetes. Eu fico pensando que nós temos muita dificuldade, e que nos impressiona muito, é o candomblé, não é? E a gente vê aquelas pessoas tendo aquelas coisas, batendo aqueles tambores, e a gente fica pensando, rapaz, aqueles demônios lá se manifestando, não é? E a gente pensa, esse povo está fora completamente. Aí, Deus mostra que tem eleito dele lá. Eu tinha um programa na televisão chamado Grande Momento. Eu acho que o irmão Romeu se lembra, os mais velhos aqui se lembram do programa que eu tinha na televisão, meia hora. E nós pregávamos o Evangelho, bem confrontadoramente, falado de idolatria. E certo dia nós fizemos um programa que era voltado para o candomblé. Estava tendo aquele negócio do Bonfim, da lavagem, Bonfim, então nós fizemos um programa direcionado para aquilo, para confrontar, trazer a palavra de Deus. E o presbítero Daniel Sacramento ia fazendo perguntas. E então, nós focamos no fato de que as pessoas estavam buscando se banhar com água de cheiro, que eles chamam, e as baianas então com aquelas coisas, jogando aquelas águas e tal, e aquelas pessoas dando santo, aquela coisa, pipoca, um bocado de coisa lá, e um irmão cantou um hino no programa, logo depois que isso foi apresentado: tu não podes em água lavar-te dos pecados e culpas que tens, mas somente o sangue de Cristo tem poder para os pecados lavar, limpar. E aí eu preguei e trouxe a mensagem da palavra de Deus, que mostra que não há nada que tire a mancha do pecado, senão o sangue precioso que jorra da cruz, sangue do Filho do Deus bendito, é esse sangue divino derramado que tem poder para lavar os pecados. Depois de muito tempo, Daniel Sacramento me contou que estava andando no shopping, e ele então encontrou um moço que disse: Ei, você fazia parte do programa do pastor, aquele pastor Josafá, um grande momento? Eu disse: eu fazia parte. Eu precisava encontrá-lo para falar uma coisa para ele. Então diga, eu passo para ele. Então ele contou: olha, toda a nossa família era do candomblé. Minha mãe era mãe de santo. Nós tínhamos um terreiro funcionando dentro da nossa casa. Isso foi a nossa vida, o tempo todo. Nossa mãe de santo. E ela começou a assistir o programa. E quando foi nesse sábado que vocês fizeram um programa específico com relação a isso, eu estava para lá, né? Só passava e via ela ali assistindo. Mas, de repente, eu olhei e vi minha mãe ajoelhada, junto com o pastor, porque eu me ajoelhava. Depois da mensagem, eu me ajoelhava para orar e suplicar pelas almas. E ela se ajoelhou lá na televisão, diante da televisão, orando comigo. E ali, naquela hora, entregou sua vida a Cristo Jesus. E foi liberta, nunca mais candomblé. E não foi só ela, não. Eu hoje sou pastor. O filho falando. A família toda se converteu. Então,
Louvado seja Deus! Deixa eu contar mais uma. Eu estava no meu gabinete, na Igreja Presbiteriana Memorial. E então a secretária anunciou que tinha um rapaz que queria conversar comigo. Eu disse, manda ele entrar. Não era de igreja nenhuma. Ele entrou, sentou, todo assim, desconfiado. Era um moço alto, cabelo comprido, com rabo de cavalo até aqui nas costas. E eu disse, pois não, moço, o que lhe trouxe aqui? Aí ele me perguntou, aqui é o lugar dos crentes? Eu disse, perfeitamente, aqui é o lugar dos crentes. Por quê? Porque eu estava sentindo umas coisas tão ruins. Então alguém me aconselhou que eu fosse no candomblé, na Umbanda. Umbanda ou candomblé, não sei. Eu fui. E aí eu entrei na fila. Estava sentado o pai de santo, todo lá com um charutão, sentado, e todo mundo, e tinha uma fila, as pessoas sentavam, ele então dizia, faz isso, faz aquilo, papá. Chegou minha vez. E quando eu ia me sentar, nem sentei, ele disse, o que você está fazendo aqui? Nem olhou para mim, disse, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para o senhor, não, aqui não é seu lugar não, seu lugar é com os crentes. Imagina, o demônio, o espírito maligno incorporado naquele homem, mandou ele procurar os crentes. Quando ele disse isso, eu disse, está certo Lutero, quando disse, o diabo é o diabo de Deus. Deus mandou o espírito maligno dizer a ele, aquele moço que era um eleito de Deus, um filho disperso, que o lugar dele era com os crentes. O espírito maligno foi obrigado a dizer isso, porque Deus mandou. Tem outros textos, inclusive no Velho Testamento, que podem esclarecer claramente como espíritos malignos obedecem a Deus. Como aquele que foi um espírito de mentira na boca dos profetas. Deus disse, vai, você vai prevalecer enganando Israel. E o espírito maligno foi e prevaleceu sendo o espírito de mentira. Deus mandou, ele foi. E assim esse moço chegou ali, eu evangelizei, Deus operou no seu coração, ele fez a classe de catecúmenos, e ele compareceu ao conselho, totalmente transformado, cortou o cabelo, no dia da reunião do conselho, ele cortou o cabelo, e apareceu, e deu um testemunho maravilhoso, de transformação, até hoje, é um moço crente, ele tem uma família crente, ele serve ao Senhor, chama-se Fábio. E era um eleito lá procurando no candomblé. Eles estão aí, filhos dispersos. É por isso que a igreja tem que realizar seu programa missionário, evangelístico. Sair à cidade, evangelizar, os eleitos estão aí, eles precisam ser chamados. E não há outra forma, senão por nossa instrumentalidade. Ide, disse o Senhor. Mas eu quero concluir aqui com a obra de Cristo. Os nossos símbolos de fé e a nossa doutrina ensina que a morte de Cristo foi específica, particular, limitada aos eleitos. E que Cristo na cruz não morreu representando a humanidade inteira, mas morreu substituindo cada eleito. Ele sabia naquela hora, na sua mente, no seu coração, porque era Deus, por isso ele tinha que ser Deus. Quem ele estava substituindo? Sabe, para mim, essa é uma das coisas mais gloriosas
da doutrina da expiação limitada. É que Cristo morreu particularmente por cada um dos seus eleitos. Então, ele morreu por mim. Aliás, foi isso que o apóstolo Paulo falou, né? Lá em Gálatas, no capítulo de número 2, versículo 19 em diante, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ah, era o apóstolo Paulo, por isso. Não! Isso ele está dizendo em meu lugar, em seu lugar. Todos temos que dizer assim: me amou e morreu por mim. Você precisa crer nisso. Quando eu compreendi isso e minha mente foi aberta para esta obra particular de Cristo, específica, em favor dos eleitos, substitutiva, não representativa, mas substitutiva, ele me substituiu, e então, Cristo, lá na cruz, sabia perfeitamente por quem estava morrendo. Mesmo você que nasceu 2000 anos depois, ele sabia seu nome, ele sabia quem era você. Eu acredito, ele, lá na cruz, durante aquelas 3 horas, pronunciou o meu nome entre gemidos, e o seu. Acredito que ele sabia exatamente, esses pecados agora são de Josafá, horríveis. Eu os recebo porque eu amo, eu estou aqui por ele. E por cada um, como é seu nome? Você sabe, Cristo pronunciou seu nome lá na cruz, entre gemidos. Ele sabia quem você era e todos os seus pecados. Eu vou dizer uma coisa. Isso faz uma diferença imensa saber disso. Porque é tremendo. Como você pode ser o mesmo sabendo que Cristo desceu dos céus pensando em você, viveu pensando em você, enfrentou o diabo pensando em você, venceu o diabo pensando em você, obedeceu a lei perfeitamente por você, e foi levado à cruz por você, e lá ele morreu, como se somente fosse você, e ele lhe conhecia, sabia seu nome, sabia seus pecados, ele morreu por você. E você, o que é que faz? Aí eu me lembro do velho hino: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Qual é a resposta? Eu vejo que nossa gratidão e amor a Cristo são tão pequenos. Nós amamos mais o mundo, amamos mais nossos interesses, nossas coisas. Raramente damos graças, adoramos e louvamos ao Senhor e fazemos uma entrega total. Diante desta mensagem, você tem que esquecer o mundo e ser crucificado para o mundo, e esquecer tudo. Nada é mais glorioso, mais valioso do que Cristo morrendo por você na cruz, pagando sua dívida, recebendo o seu castigo, sofrendo. Ah, você não faz ideia, nem eu posso, nenhum dos homens pode avaliar a dor, o sofrimento. A gente pensa nos cravos, na coroa de espinhos, na dor que isso pode ser. Mas os ladrões também foram crucificados e sentiram a mesma dor. Então, o sofrimento de Cristo vai muito além do que escravos. A Bíblia faz menção
de um fato que eu sempre menciono quando prego. Você lembra daquele rico que morreu e se achou no inferno, atormentado em chamas, e que viu Lázaro lá no seio de Abraão, e que fez um pedido? Ele fez um pedido e disse: Pai Abraão, manda Lázaro vir e molhar o dedo em água e colocar na minha língua, porque me acho atormentado nessa chama. Ele estava com uma sede infernal, nada passava a sede, ele queria um dedo molhado de Lázaro na língua. Isso é uma sede jamais descrita, ou que jamais pode ser sentida aqui na terra. É a sede do inferno. Então, eu li de um puritano que diz que quando Jesus disse: tenho sede, as pessoas pensam que é porque ele tinha perdido muito sangue, estava desidratado, estava com sede natural. E o puritano diz: não, esta era a sede do inferno, porque ele desceu ao Hades, ele desceu ao inferno por mim, ele sentiu esta sede, que nada podia descedentar, porque era do inferno. Então, pense no sofrimento profundo de Cristo, que nós não podemos mensurar, e na dor de alma de alguém que tinha experimentado a unidade da Trindade, o amor da Trindade, perfeita união, perfeita unidade. De repente ele sente que Deus expressa seu desagrado, vira o rosto e ele clama neste abandono misterioso: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quem pode entender isso? Quem pode compreender o mistério e a profundidade dessa angústia de alma de um homem-deus? Este é o sofrimento do Senhor, sua angústia, o mistério da cruz e do Calvário, que não pode ser desprezado. Foi por você, foi pelos eleitos de Deus. Então, como será a sua resposta? Eu penso que o cristianismo que nós temos vivido, o compromisso que nós temos para com Cristo, o amor para com Ele, são vergonhosos diante disso. Nós tínhamos que sentir vergonha. Então, isso não pode continuar assim. É Deus quem está falando. Isso está revelado na Escritura. Não é invenção de um homem. É isso que está na Bíblia. Eu vou terminar com Isaías 53 para você perceber que esta é de fato a verdade de Deus. Vale a pena ler todo o capítulo. Vamos ler. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E isso não era porque Jesus era feio, não, era porque ele estava na cruz, e ali os seus músculos se contorceram, os seus olhos foguearam, era como um monstro. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem um rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. De todo o povo de Deus, dos eleitos, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, que é o Israel escatológico de Deus, a igreja, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, veja, justificará a muitos. Ele não fala assim, justificará todos os homens, não. Justificará muitos, porque as iniquidades deles, quer dizer, destes muitos, levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, isto é, dos eleitos, e pelos transgressores intercedeu. Levará o pecado de muitos, não é do mundo inteiro não, dos eleitos, dos muitos. E justificará todos estes muitos, por quem ele morreu. Ele verá o resultado do trabalho da sua alma, isto é, os eleitos salvos e trazidos para debaixo da aliança, para a comunidade de Israel, Israel escatológico, a igreja, salvos pela graça. E então você, o que fará? Primeiro eu quero me dirigir aos que estão visitando, que ainda não têm a Cristo, que estão vivendo no mundo, gastando seus talentos, seus dons, sua vida está se esvaindo, indo embora, você correndo atrás de dinheiro, disso ou daquilo, completamente indiferente a Deus, ao seu amor. Então eu faço um apelo, em nome de Jesus, venha a Cristo. Venha a Cristo, venha a Cristo hoje. Ouça a voz do pastor, do bom pastor. Ele te chama. Venha hoje. Venha a Cristo. Renda-se a Ele. Porque fazendo isso você vai provar que há um eleito. Que seu nome está escrito no livro. Aos que já estão aqui na igreja, que são salvos, eu quero fazer um apelo. A salvação é algo muito grande, que nós não podemos mensurar. Envolve a eternidade. Envolve livrar uma alma do inferno eterno e trazê-la para a vida eterna com Deus. Então, você tem que compreender que essas coisas prometidas, elas envolvem, implicam em algumas coisas essenciais. Você precisa reconhecer seus pecados, ter se arrependido verdadeiramente dos seus pecados e morrer com Cristo, perder sua vida, dar adeus ao mundo, aos seus próprios planos ideais, se entregar de tal forma a Cristo,
E você diga: Senhor, não me importa mais nada nesta vida, nada, nada, a não ser te seguir, te servir, glorificar teu nome, porque tu morreste por mim e me compraste. Eu agora sou teu, fui escravo muito tempo dos meus pecados, do diabo. Ele foi meu Senhor, eu servi, buscando os deleites da carne, as paixões, mas agora eu fui comprado. Não foi ouro, nem foi prata, foi o sangue de Cristo. Então, Senhor, eu te pertenço, eu não sou mais meu, sou teu. E você precisa, então, tomar uma decisão séria com Deus, de uma consagração total. Negue-se a si mesmo, tome a cruz, siga. Acabou. Agora é Cristo, é a glória de Cristo, é servir a Cristo, é trabalhar em qualquer coisa, é viver no mundo por Cristo, para Cristo. Se não servir para glorificar Cristo, não serve para você. Qualquer coisa nesse mundo será para a glória de Cristo. Ou é isso, ou então não é nada. Muita gente ainda não compreendeu e pensa que vir à igreja, dar o dízimo tal, ficar nessa vidinha assim, está tudo bem, no final vai estar tudo certo. Não é assim não. Não importa quantos anos de igreja você tenha, se você não morreu para si mesmo, para o pecado, para o mundo, e não morreu com Cristo, e ressuscitou com Cristo para uma nova vida, para viver no reino dele, como súdito deste reino, para segui-lo e servi-lo, mesmo estando no mundo. Se não for assim, você está fora, mesmo dentro da igreja. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu sei que os eleitos vão entender isso. E vão tomar uma decisão séria, antes que seja tarde demais. Que Deus nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, nós vamos fazer a oração final. Em seguida, eu pedirei para o nosso irmão, reverendo Josafá, impetrar a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Ok? Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui, já ouvimos tua santa palavra. Nesse momento rogamos, ó Deus, ao Senhor a tua misericórdia diante desse evangelho gracioso que tem nos alcançado. O Senhor tem dado à nossa nação, à nossa pátria, a tua palavra, ó Deus, tem chegado até aqui, até nós, e o Senhor também tem nos enviado, ó Deus, essa pregação. E sabemos, ó Pai, que apenas pelo teu Santo Espírito essas verdades podem ser aplicadas e os méritos de Cristo a cada um de nós. E diante, ó Deus, desse evangelho anunciado, nós nesse momento oramos aqui por cada um de nós, por aqueles que visitam. Ó Deus, aqueles que, ó Senhor, aqueles que ainda não creem no Senhor, pedimos ao Senhor que quebrante o seu coração, humilhe aos pés de Cristo, que o teu Espírito, ó Pai, os convença da sua perdição, da seriedade, da solenidade destas verdades anunciadas, e que seja o Senhor mesmo, ó Deus, a produzir neste coração convicção de pecado, tristeza, segundo Deus, segundo o Senhor, e converte, ó Deus, os que são teus, os teus eleitos, atrai a Cristo nesta noite. E também, ó Pai, pedimos por aqueles que já creem no Senhor. Ó Deus, aviva a tua igreja, mortifica, nos dá temor do Senhor, mortificação do pecado, nos dá buscar as tuas graças, não nos contentar, ó Deus, com uma vida cristã superficial,
e diferente, ó Deus, do que vemos na Tua palavra, que é o que deve o cristão ser, e como vemos, ó Pai, também na vida do Teu servo, o apóstolo Paulo, que buscava a Cristo e esmurrava o próprio corpo. Ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, da Tua igreja, de nós. Vem sobre nós com Teu Espírito, nos dá espírito de oração, de quebrantamento, de humilhação, e que possamos, ó Pai, como Teu povo, sim, viver nessa terra, ó Pai. Assim aplica a Tua palavra aqui anunciada, opera aqui, também nos desperta, abre portas para a pregação do Teu Evangelho, nos dá direção, ó Deus, nesses tempos tão difíceis, mas que possamos, ó Deus, anunciar a Cristo e pregar o Teu Evangelho aqui nesta cidade, ser instrumentos do Senhor. Abre portas, ó Deus, usa a Tua igreja, cada um de nós também nas nossas vocações, onde o Senhor nos levar, essa igreja aqui como agência do Teu reino, e nos dá meios, ó Pai, providencia portas para que o Teu Evangelho seja pregado e que possamos cumprir o Teu ídolo, que os eleitos ouçam o Teu Evangelho, ó Pai. Assim, opera com poder, com graça e nos abençoa, Pai. Também pedimos por essa semana que iniciamos, pedimos a Tua bênção, proteção. Abençoa, Pai, cada irmão, cada família dessa igreja. Nos dá Te buscar todos os dias e na expectativa, ó Deus, das Tuas bênçãos, também do próximo dia do Senhor, se Cristo não voltar, que estejamos aqui, ó Pai, servindo a Cristo, ouvindo de Cristo, buscando graça para vivermos uma vida santa diante do Senhor, aqui também na nossa vida cotidiana, ó Pai, nos nossos lares, no nosso trabalho, onde o Senhor nos enviar, ó Pai. Assim, abençoa essa semana, abençoa, nos guarda, nos protege, nos sustenta, toma as autoridades nas Tuas mãos. Ó Deus, dá graça aos nossos irmãos também enfermos. Pedimos que o Senhor opere com poder, usa os médicos, preserva, ó Deus, os Teus santos, até cumprir cabalmente o Teu propósito na vida de cada irmão. E assim, ó Deus, toma nossas vidas, ó Pai, nos transforma a imagem de Cristo, disciplina, ó Deus, cada um de nós com a Tua palavra, nos instrui, ó Deus, nos dá a tomar a cruz e morrer, ó Pai, para este mundo. Assim, pedimos essas bênçãos, pedimos essas graças, nos abençoa, ó Pai, abençoa nossa nação, esse mundo, os Teus eleitos espalhados por toda a terra, levanta a Tua igreja, usa o Teu povo, e que o nome de Jesus seja exaltado, ó Deus, por meio de cada um de nós. Nos abençoa assim, nos dá uma noite de paz, nos leva em paz. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa, bendita, inefável, de Cristo Jesus, nosso amado Salvador, o amor insondável, imerecido, eterno, de Deus, nosso Pai soberano, comunhão, as consolações, todo o poder do Espírito Santo de Deus sejam derramados profusa e abundantemente sobre todos vós, queridos, e convosco permaneçam hoje e para sempre. Amém. Deixa eu sentar. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer ao conselho da igreja que me convidou para pregar. Essa foi a primeira conferência que eu estou fazendo depois da pandemia e da própria Covid que eu tive e tudo. Então eu estou muito feliz, Deus não deixou que eu morresse. Muitos pastores foram, e eu velho, asmático, pensei de ir, mas Deus não quis. Então eu estou aqui pela misericórdia de Deus, eu quero agradecer, porque é um privilégio. Eu quero agradecer a Deus e ao conselho, que convidou um pastor jubilado, que geralmente as pessoas pensam, já deu o que tinha que dar.
mas estou aqui e Deus, graciosamente, me concedeu essa oportunidade. E eu quero agradecer ao conselho, ao pastor, ao reverendo Calmon e à igreja por eu estar aqui. Quero agradecer de modo especial o casal precioso que me hospedou, Fabiano e Daniela, né? As crianças, João, a Estherzinha e a Eva, eles me hospedaram principescamente. Eu vou dizer, a mesa era ornada de uma forma ornamentada, que é como se eu estivesse num hotel de 10 estrelas. Um negócio espetacular. Parabéns, querida irmã, seu esforço, seu amor, dedicação, carinho, eu nunca vou esquecer. Deus abençoe os irmãos ricamente. Até uma outra vez, se Deus quiser. Amém. Irmãos, então, nesse momento nós encerramos nosso momento de adoração. Boas-vindas a todos os irmãos que nos visitam, também os visitantes, amigos, convidados. E temos um momento de confraternização aqui no nosso salão anexo. No começo do ano teve esse surto de gripe, Covid também. Nós suspendemos por alguns... Estava suspenso essa confraternização, mas por conta do nosso momento festivo, o Conselho preparou um momento de confraternização ali no nosso salão. Então, para irmos logo, não nos delongarmos muito, né, vamos já ir lá para o nosso salão para termos esse momento, ok? Então, peço que os irmãos rapidamente, né, estejamos nos dirigindo para o nosso salão anexo. Então, vamos continuar juntos na comunhão. Então, Deus nos abençoe, né, e uma ótima semana para todos nós. Amém.